Pois bem, irmãos, como nós havíamos falado, o sistema religioso ele vai vir agora com o que ele sabe fazer de melhor, usando o medo. Minha câmera tá caindo. Usando o medo. Só que nós aprendemos que a nova aliança, ela é baseada na fé. Na fé naquilo que Cristo fez na cruz. Naquilo que Cristo conquistou na cruz. A nova aliança, queira você ou não do sistema religioso, nós estamos na nova aliança. A antiga aliança não existe. Ela não pode justificar você. Ela não pode perdoar os seus pecados. A antiga aliança, a Bíblia nos ensina que ela foi descontinuada. Ela foi caduca, não existe mais. Não há valor na antiga aliança. E eu me pergunto, por que o sistema religioso tanto aplica a antiga aliança? Porque com o uso da antiga aliança, o sistema consegue manipular, ele consegue manipular você, ele me manipulou por muitos anos, manipulou várias pessoas por muitos anos, para quê? Para fazer com que as pessoas dependessem dele, seja se usando como um mediador. Quantas vezes nós ouvimos, o pastor é o mediador entre eu e Deus? Quantas pessoas olham para um pastor de igreja e vê um santo, entrega a chave de carro para ungir, convida, pastor, vem aqui na minha casa, ungir minha casa. Não existe isso na nova aliança. Cristo, ele habita em você. Você tem a mente de Cristo. Cristo te deu todas as bênçãos espirituais. A Bíblia não fala que são algumas. A Bíblia fala todas as bênçãos espirituais em Cristo. Eu tenho todas. Não há mediador. O véu se foi rasgado. Por que eu aplico tanto uso? Porque o sistema religioso, ele quer fazer de você um dependente dele. Seja financeiramente, seja como um protetor, um amuleto. Quantas pessoas usam amuleto dentro de carro, dentro de casa, olhinhos ungidos. Aí esse óleo ungido me protege. Esse óleo ungido, eu já usei muito óleo ungido dentro de minha bolsa. Não servia de nada. Porque quem cuida de mim é Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou morada de Cristo. Não há mediador. Mas o sistema religioso ele está usando e ele vai usar o medo agora. As igrejas vão ser cheias. Tenho certeza que as igrejas vão estar lotadas. Mas as pessoas vão estar lá por quê? Porque amam, porque tem sede de um alimento, porque seu espírito ele é fortalecido com a mensagem. Eles vão estar lá por medo. O medo do grande famoso dia do arrebatamento. Com medo de vir outra peste ser atingido, ele, a sua família. Eles vão estar lá com medo. E o último relacionamento que Deus quer contigo e comigo é de medo. Eu te convido, igreja do Senhor, povo da fé, porque o povo da fé, juntos, eu sozinha não sou igreja, mas eu junto com o povo da fé, nós somos igreja do Senhor. E essa igreja do Senhor juntos, nada, absolutamente nada, vai nos atingir. E eu te convido a você ficar atento às ciladas do sistema religioso. Eu ouvi muito um louvor do Diante do Trono que fala como o leão que ruge, o diabo quer nos devorar, mas Jesus é o vencedor, ele foi lá na cruz, lá no inferno, tomou a chave. É um louvor muito bonito, mostrando a vitória de Cristo na cruz. Só que depois nós precisamos fazer oração para que esse mesmo Satanás, esse mesmo diabo que Jesus derrotou nesse louvor, não entre no meu lar, não entre na minha vida física, na minha saúde, no meu emprego. Eu convido pastores, mulheres de oração,
para ir na minha casa, para fazer oração, para que Satanás não entre. Mas a gente não ouve mensagem que Satanás foi destruído. Não faz sentido. Então o sistema religioso, ele é desconexo. Ele é desconexo. Se a gente ajuntar as peças, não encaixam. Eles se repelem. Mas na graça, não. Se você tem interesse de aprender a graça, de conhecer a graça, de ouvir a graça, você vai falar assim, como Deus é perfeito. Como a mensagem da graça dada por Jesus ao apóstolo Paulo, ela é perfeita, ela se encaixa. Não há aresta, não há sombra, não há sobra. Ela se encaixa perfeitamente como um lego. Mas a antiga aliança, onde que o sistema religioso bate, eles são bons na antiga aliança. Eles fazem um teatro. Para mim, hoje é teatro. Eu já saí de dentro do sistema e eu conheço como funciona. Muito bem. Ali é um teatro. É um circo. Chega uma hora que quem tem uma sensibilidade à verdade, quem tem sensibilidade ao verdadeiro, ao legítimo, ao original, não fica. Não aguenta tanta farsa, tanta hipocrisia. E eu te convido a você bater contra o sistema religioso, porque ele está usando da ingenuidade de muitas pessoas. O sistema religioso, ele usa da ingenuidade de muitas pessoas para ficar cada vez mais forte, cada vez mais rico. Mas o poder de Deus é o Evangelho. A Bíblia fala. E não é multidão. E não é multidão. Sabe, quando Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, foi morto, quem levou Jesus para a cruz, quem matou Jesus, foi o sistema religioso naquela época. Aquele povo, aqueles fariseus, eles estavam tão baseados na lei, eles esperavam tanto um rei pomposo, eles estavam tão baseados na Torá, que faz parte também. Eles estavam tão baseados nesse ensinamento antigo, que quando veio Jesus, quando veio aquilo que ele esperava, o descanso, o rei que ia cuidar, que ia proteger, que ia tirar das garras, eles não aceitaram. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos no 7º dia. Hoje nós estamos no descanso. Porque eu preciso confiar no tetelestai. Eu preciso confiar na obra consumada. Ou ele fez, ou ele não fez. Ou ele fez por completo, ou ele não fez. É isso que é viver de fé. Não é na fé dos irmãos, não é no dinheiro dos irmãos, não é no dízimo dos irmãos. Não é viver dependendo de irmãos. Viver na fé é viver acreditando 100% naquilo que ele fez. Se a Bíblia fala que depois da cruz ele pegou sobre si a maldição e levou ao madeiro e não existe maldição, eu acredito que não existe maldição. Se ele na cruz, ele morreu pelos meus pecados, não há pecado. Não há nada que me separa de Deus. Se lá na cruz ele fala para mim que ressuscitou para minha justificação, é porque eu sou justo. Queira você do sistema religioso ou não queira. Eu não falo isso para agradar ninguém. Eu falo que testifica o meu coração. E eu gostaria muito. Tem pessoas muito sinceras no sistema religioso. Tem pessoas muito boas. Tem pessoas que precisam viver a justiça. Que precisam viver o reino. Sabe o que é o reino de Deus? Muito ouve, o reino de Deus é o céu. Não. Reino de Deus não é céu. Reino de Deus é aqui na terra. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Isso é o reino de Deus. Mesmo em tribulação, mesmo tudo se acabando, você sem chão, eu posso dizer que hoje, eu no meio de uma tribulação que eu estou, mas eu tenho paz, eu tenho alegria e eu tenho justiça. Não há nada que me tire isso. Então, igreja,
amigos que estão me ouvindo, colegas que estão me ouvindo, pessoas que estão me ouvindo, eu te convido a você não ser massa de manobra do sistema religioso. Diga não ao sistema religioso. Diga não. Se baseia na nova aliança. Alane, mas minha igreja fala que é graça. Irmãos, quando a graça chegou, ela veio. A graça é antiga. Mas aqui no Brasil, aqui em Brasília, aqui na Ceilândia, ela começou a crescer agora. Poucos anos. E teve pastores que falaram, não, na minha igreja não se fala a graça. Eu aprendi assim e eu vou levar assim. E a graça foi crescendo, queira você ou não. A verdade, o avivamento não é pular, o avivamento não é sapatear, avivamento é o conhecimento, esse é o avivamento. É você saber dizer o que é sim, o que é não. Avivamento é viver da fé, isso é o avivamento. E o que acontece? Essas igrejas começaram a perder. Aí eles, não, calma aí, eu vou falar agora que é graça. Minha igreja é graça. A gente fala da graça. Não fala da graça. Para falar da graça, você tem que abrir mão de muita coisa. E esses pastores, eles não abrem mão da luxúria, da ganância, do poderio, do centro da igreja. Eles não abrem mão. Para falar da graça, tem que abrir mão do eu. E é Cristo o centro. É a obra dele o centro. Você não faz. Vamos fazer jejum para me santificar. Oi? Ficar sem comer, você vai se justificar? Vai se justificar? Não faz sentido, igreja. Colegas, não faz sentido. Você foi justificado. Ele ressuscitou para a sua justificação. Então, se sua igreja fala que é graça, ela tem que abrir mão do eu. E não estão abrindo. Tem dízimo, tem jejuns para santificação. Vamos tomar uma ceia para nos purificar? E vale 30 dias, tá, irmão? Se passar o prazo, venceu. E se Jesus voltar no 31º, você não vai pro céu. Oi? Que Deus é esse? Que santifica com um pedaço de pão? Uma simbologia. Quando se vira as costas, quando se fecha a porta da igreja, pega o pão e joga no lixo. Um pão que era santo até 20 minutos atrás. Não faz sentido. Vamos sair do raso, vamos tentar ir mais fundo. E eu te convido a você participar conosco desse movimento de avivamento da fé. Viver pela fé. Eu falei, esqueci de ler a referência. Em Romanos 1, eu convido você posteriormente a ler. Eu vou deixar apenas um versículo para ti. Romanos 1,12 fala: isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados na fé. É o momento. Mutuamente. Eu te encorajo, você me encoraja. Pela fé, não pelas obras. Eu não vou te encorajar falando assim: faça um jejum, tá? Faça um jejum para que esse vírus não pegue Brasília. Isso não é encorajar pela fé. Isso é encorajar pela obra, pela justiça própria. Deus falou, no Evangelho da Graça, ele fala que a justiça própria é considerado como imundície. Imundície a sua justiça própria. Então, vamos nos encorajar mediante a fé? Mutuamente, eu te encorajo, você me encoraja, mediante a fé. Como é que eu posso fazer isso? Confiando na obra consumada de Cristo. Se Ele falou que Ele fez, Ele fez. Se Ele falou tetelestai, está consumado. Pronto. Não deixe o pastor meia tigela falar para você que você precisa fazer. Se baseia no Evangelho. Cuidado, o Evangelho deixado para nós, os gentios. Você precisa separar o Evangelho que Cristo deu ao apóstolo Paulo. Ele entra entre Romanos e Hebreus. Não se baseia no ministério da circuncisão.
Alane, mas Cristo falou, Jesus de Nazaré, ele falou. Sabe o que ele falou também? Eu sou ministro da circuncisão. Nós não somos do evangelho da circuncisão. Nós somos do evangelho que traz vida. A Bíblia fala que esse evangelho, esse ministério, é ministério de morte. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Evangelho, esse ministério é o ministério da morte. Nós somos ministério que dá vida, que vivifica o espírito. Então, não seja, eu te convido a você não ser massa de manobra. Muitas pessoas boas, eu conheço várias pessoas que são boas, mas que estão no engano. Não porque elas querem, porque aprendeu assim, cresceu assim, tem 10 anos, 20 anos. Eu vivi minha vida numa farsa, mas graças a Deus, graças ao meu bom Senhor Jesus, o entendimento chegou e minha vida mudou. E cada dia é uma mudança, e cada dia é um degrau, cada dia eu vou crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Estou com muita saudade dos irmãos da Nova Semear, morrendo de saudade. E eu sei que um dia, quando acabar tudo isso, bem próximo, se Deus quiser, nós vamos estar juntos, reunindo como igreja, né, irmãos? Reunindo como igreja, e dando aquele forte abraço em cada irmão, matando essa saudade que nós temos, né? E depois do culto, aquela boa e velha pizza. Então fica meu abraço e até a próxima. Amém? Beijo para todos.